Glória a Deus. Bom, no ano do reconhecimento, agora em julho, nós retomamos a exposição do vídeo e nós falamos sobre conhecimento. Durante todo o mês, a grande maioria das pessoas que ministravam aqui falavam sobre conhecer a Deus. Agora veio agosto e nós vamos falar sobre intimidade. E eu quero abrir uma série de mensagens que eu vou estar pregando durante o mês de agosto, falando sobre intimidade, ok? E hoje eu abro essa primeira mensagem e quero usar dois textos com vocês. Se puder colocar o primeiro, Gênesis 33, verso 11, depois nós vamos ver Tiago, capítulo 2, verso 3, um texto do Velho Testamento, um texto do Novo, mas os dois vão arremeter ou nos enviar para personagens do Antigo Testamento. Primeiro texto é esse, Êxodo 33, 11. Eu falei Gênesis, mas é Êxodo. Perdão aí. É que no começo da pregação o pregador fica nervoso. Isso. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornava ao arraial. Mas o moço Josué, filho de Num, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. Coloca Tiago 2, 23. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, continua falando conosco. Usa-me como um canal de bênção nesta hora, pelo poder do nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Amém. Nós temos dois personagens do Velho Testamento. Nós temos Moisés e Abraão. E no texto que lemos de Êxodo 33, 11, o texto diz que Deus falava com Moisés face a face, como alguém fala com seu amigo. Preste atenção, porque nós estamos pegando um ser divino, o Todo-Poderoso, aquele que controla e criou todas as coisas. Estamos dizendo que um mortal como Moisés conversava com Deus como um homem conversa com seu amigo. O texto nos expõe a um nível de intimidade. Não é como se conversa com um servo, com um criado, com um escravo, com um estranho. Não. O texto diz que o nível de conversa que estava existindo entre Deus e Moisés era um nível de conversa amigável. Eles conversavam como amigos. E nós olhamos agora para Tiago e vemos ele narrar a história, ou um pedaço da história de Abraão. E o texto diz que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Eu preciso conversar um pouco com vocês sobre isso. Primeiro eu queria definir um pouquinho essa visão de intimidade, Nós vamos estar falando sobre isso basicamente o mês inteiro. E eu quero colocar aqui hoje intimidade sob dois aspectos. Primeiro,
sob o aspecto do conhecimento. Eu posso dizer que me torno íntimo de alguém a nível de conhecimento apenas, quando eu acompanho a história dessa pessoa de perto, quando eu busco informações a respeito dessa pessoa. Ou seja, quando eu conheço, quando eu ouço, quando há um nível de conhecimento, né, em relação àquela pessoa, eu me sinto íntimo, ainda que esse conhecimento seja apenas superficial, ou seja, que seja à distância. Há um tempo atrás eu estava no sítio com uma colher de pedreiro na mão, e chegou um amigo para visitar, e ele me viu com a colher de pedreiro e me fez a seguinte pergunta: tens intimidade? E eu disse para ele: eu sou pedreiro. Não é pouca intimidade, não. Eu tenho é muita intimidade com a colher. Ou seja, o que eu estava dizendo e o que ele estava, me perguntando é se havia em mim um nível de conhecimento para que eu conseguisse utilizar ou fazer uso daquela ferramenta. Eu quero dizer que muitas pessoas têm conhecimento sobre Deus, sabe muitas coisas sobre Ele, já leram a Bíblia algumas vezes, conhece um pouco dos hábitos de Deus, de seus gostos e de como as coisas funcionam. E aí eu não quero levar apenas para Deus, mas muitos às vezes admiram cidades que nunca foram, mas sabe quantos habitantes essa cidade tem? Conhece seus pontos turísticos e sabem muitas informações. E tudo isso traz para essa pessoa um nível de conhecimento, ou seja, de intimidade, uma intimidade à distância, é verdade, mas existente. Só que eu também quero tratar com vocês a intimidade no que diz respeito a relacionamento. Eu sei que muitos de nós nem sempre temos a intimidade que gostaríamos de ter com Deus. E eu já vou te fazer uma pergunta. Mas é importante entender que no que diz respeito à intimidade a nível de relacionamento, ela traz consigo uma liberdade que me permite estar próximo. Quando alguém tem uma intimidade comigo, se ela for superficial, se ela for apenas de conhecimento ou com você, dependendo do nível de intimidade, ela é apenas de conhecimento. Você conhece fulano? Conheço, tem intimidade com ele. Nós nos encontramos na rua, jogamos um futebol, batemos um papo, frequentamos a mesma igreja, torcemos pelo mesmo time. E o que é isso? Isso é uma intimidade, mas é uma intimidade superficial. Eu sou capaz de, por essa intimidade, saber muitas coisas a respeito da pessoa, de um lugar ou de um objeto. Mas essa é apenas uma das facetas da intimidade. Quando a intimidade se transforma num relacionamento, aí nós vamos para uma outra fase. Uma fase onde aquela pessoa já pode frequentar a nossa casa. Agora, muito mais do que coisas superficiais, nós já começamos a saber de coisas que poucos sabem a respeito. Agora eu começo pela proximidade, desenvolver um relacionamento de confiança. Quantas pessoas frequentam a sua casa? Ou melhor, quantas você conhece? Talvez sejam bastante. Quantas frequentam a sua casa?
Quantas vão além da sala de visitas? Quantas pessoas você já levou até o seu quarto? Quantas pessoas vão à sua casa e abrem a sua geladeira? Quanto maior a proximidade, quanto maior o relacionamento, mais liberdade nós vamos galgando. E a intimidade, inevitavelmente, ela é sustentada pelo respeito. Mas ela também traz o benefício da liberdade. A intimidade me traz a liberdade no que diz respeito a relacionamentos. Ainda que tenhamos que respeitar algumas coisas, algumas limitações. Vamos lá, Moisés conversava com Deus face a face. Nós lemos o texto de Êxodo. Mas um dia, Moisés quis ver a Deus. Olha bem. Ele conversava com Deus como amigo. Mas um dia ele quis pular de intimidade. Ninguém nunca viu Deus. E a Bíblia sempre expôs que se isso acontecesse num grau muito elevado, as pessoas imediatamente tinham o pavor, porque achavam que iria morrer. E com muito respeito, havia intimidade, mas respeito. Moisés pede a Deus, e Deus concede, que ele veja numa brechinha, se você conhece a história. Eu acho extraordinário quando Deus diz a Moisés que vai destruir aquele povo e vai começar um novo povo. E Moisés diz para ele: ou o Senhor perdoa o povo, ou então risca o meu nome do livro que o Senhor tem escrito. Preste atenção. O cara está conversando com Deus e diz para Deus. O que é isso? Isso é um alto nível de respeito, mas uma liberdade para conversar com Deus, nesse nível de intimidade. Eu quero já conversar com vocês e mostrar algumas coisas, porque tem muita gente que acha que tem, ou que acha que não tem intimidade nenhuma, certo? E quando você acha que não tem intimidade nenhuma com Deus, isso te tira a oportunidade de viver coisas extraordinárias. Mas tem gente também que acha que tem intimidade demais e acha que pode abusar da intimidade que tem. E aí eu quero te fazer uma pergunta: você acha que ser íntimo de Deus é uma verdade? Seja franco, você acha que Deus daria confiança para você, William? Para você, Abner? Jacira, você acha que Deus te daria confiança de ser íntima dele? O Todo-Poderoso indo lá na minha casa para bater um papo comigo. Seja franco. Tu acredita nisso? Eu só mudei o tom de voz. E bastou mudar o tom de voz para você ficar confuso em saber se ele vai lá ou não vai. Porque deixa eu te dar uma... Às vezes você fica triste que um parente não foi na sua festa, que alguém importante não foi na sua casa, mas eu quero te dar uma notícia. O Todo-Poderoso costuma frequentar lá. Deus, nós temos testemunho, vou ler aqui no domingo, alguém que falou com Deus algo e logo em seguida viu aquilo que falou com Deus se cumprir. Ao contrário do que muitas vezes pensamos, nós podemos ter intimidade sim, mas toda intimidade começa com iniciativa. E de quem? De quem? De quem? Não, de Deus. E eu vou mostrar para você. Põe para mim, por gentileza,
João capítulo 15, verso 15. Presta atenção ao que Jesus disse: já não vos chamarei servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado de quê? Amigos. E olha o que diz, olha só: porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Verso 16. O que está escrito? Não me escolheste vós, mas eu e vos. Preste atenção. Jesus está dizendo: eu não quero lidar com vocês como servo, eu quero lidar com vocês como amigos. E não foi você que tomou essa iniciativa de querer ser meu amigo. A ideia de ser íntimo nesse relacionamento foi de... Então, se Deus quer ser íntimo, por que tem gente que não é íntimo? Deixa eu perguntar de novo, porque eu acho que ficou difícil. Se Deus quer ser íntimo de nós, e alguns de nós não nos consideramos íntimos de Deus, é porque nós não estamos a fim de ser. Porque se Deus está querendo ser íntimo, quem quiser ser íntimo vai ser íntimo, sim ou não? Com seus devidos graus de limitação, porque não dá para ter o mesmo relacionamento de intimidade com todo mundo. É assim que funciona. Mas eu preciso te mostrar mais dois textos. Apocalipse capítulo 3, verso 20. Se a iniciativa é dele, olha só: eis que eu estou à porta aí, eis que eu estou à porta aí, se alguém ouvir a minha e abrir entrarei em sua, cearei com ele e ele, presta atenção, eis que eu estou à porta. Quem é que está dizendo isso? Deus. Eis que eu estou à porta e bato. A iniciativa é de quem? Dele. Mas ele diz, apesar de tomar a iniciativa de uma procura, disse no verso anterior: não foram vocês que me escolheram, não foi você que teve a belíssima ideia de levantar a mão da igreja e me aceitar, de decidir andar comigo. Não, fui eu que escolhi você, porque eu teci você no ventre da sua mãe. O que as pessoas pensam a seu respeito não é importante, ou não é tão importante. O importante é o que Deus pensa e programou para nós. Aí Jesus diz: estou à porta aí. A porta de onde? De um dos lugares de maior intimidade. Eis que eu estou à porta e bato. E se você ouvir e abrir a porta, eu entrarei onde? No colégio onde você estuda? Sim ou não? Na empresa onde você trabalha? Eu entrarei na sua casa para um momento de refeição, intimidade. Certo? Comida é ambiente de intimidade. Os maiores negócios do mundo são fechados em mesas de almoços e jantares. Até as religiões afro-brasileiras utilizavam comida para se comunicar com os orixás, os despachos. Você, quando quer arrumar uma namoradinha, tu que está na pista, o que você faz? Convida para comer alguma coisa, tomar um sorvete, um negócio maneiro. O rei Arthur, na tábua redonda, reunia seus cavaleiros para estruturar, né, os maiores ensinamentos de Jesus ao redor de uma mesa. Intimidade. E essa ideia de ser íntimo é de Deus. Ele diz: eu estou à porta e bato. Se você ouvir, olha só, e abrir a porta, eu entro, vou cear com você e você comigo, porque eu estou querendo intimidade, relacionamento, não apenas conhecimento. Conhecimento é a primeira fase que nós falamos no mês anterior, mas agora é relacionamento. E deixa eu pegar um texto do apóstolo Paulo, no capítulo 13, no verso 12, olha o que diz o texto. 1 Coríntios 13, 12.
Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. O propósito de Deus é nos levar a uma linha de intimidade, onde, venhamos entender a importância de sermos íntimos. Conhecimento é importante? Sim, mas eu também preciso entender essa dinâmica do relacionamento, ou de nos relacionarmos com Deus. Vamos entender um pouco isso de uma forma prática. O rei Uzias. A Bíblia diz que Uzias foi um rei poderosíssimo, que cresceu, que se fortificou. Um homem que viveu o extraordinário. Um dos grandes reis da Bíblia. Mas me parece que em algum momento da sua caminhada, ele achou que tinha uma intimidade que na verdade não existia. Aliás, muitos ultrapassaram os limites, muitos acabaram se perdendo por não reconhecer primeiro o nível de relacionamento e de intimidade que mantinha com Deus. Por ter se tornado poderoso, ele achou que poderia e que havia intimidade com Deus para agir como um sacerdote, e tenta queimar incenso no templo e fica leproso. Uma das coisas que eu quero abrir essa série de mensagem, primeiro pregando para mim mesmo e depois para você, é entendermos que tipo de intimidade nós vamos ter com Deus e usar uma medida particular nossa. Quando eu digo nossa, deixa eu trazer para o singular, minha. É muito importante nós entendermos isso. Vamos lá, nós vamos ver o que vai acontecer com Arão e Miriam, porque não entendia que a intimidade que Deus mantinha com Moisés era uma intimidade diferente que mantinha com eles. E quando eles tentaram a igualdade, o problema aconteceu. Eu preciso impulsionar você como igreja que é presente aqui, que é aí, online, a buscar em Deus que tipo de relacionamento ou de intimidade eu vou ter com Ele. Como as coisas funcionam no meu relacionamento para com Deus. E precisamos entender como qualquer relacionamento, ele acaba, ele diminui de intensidade se estabelecermos uma distância. Como qualquer relacionamento. Eu conheço a Bíblia. Nossa, já li a Bíblia diversas vezes. Esse texto eu conheço isso, eu conheço aquilo tudo. Eu já sei que você tem intimidade com a Bíblia. Eu já sei, talvez, que você tem até uma intimidade com Deus. Mas talvez seja da primeira fase da história de Jó. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu mudei de fase e comecei a me relacionar. Agora eu sei quem o Senhor é na minha vida. Antes era uma parte teórica, agora eu trouxe para prática. É importante nós descobrirmos qual é essa medida, a minha medida de relacionamento para com Deus. Como é que eu, Cláudio, vou me relacionar? O que Deus vai requerer de mim? Agora, como é que eu descubro isso? Não é com conhecimento apenas. Eu preciso de relacionamento. E ele é diário. Ele é constante. Eu conheço muita gente que conhece muito sobre Deus,
mas não tem relacionamento nenhum com Ele. Nós precisamos olhar para nós mesmos e delinear qual é o meu nível de relacionamento com Deus. Como é que ele acontece? Inevitavelmente, se eu parar de conversar com alguém, o relacionamento esfria? Sim ou não? Sim. Se eu parar de me aproximar de uma pessoa, inevitavelmente, certo? O distanciamento acaba quebrando o relacionamento. Eu posso continuar conhecendo. Eu sei o que a pessoa gosta de comer, eu sei muitas coisas sobre essa pessoa, sobre esse alguém. Mas o nível de relacionamento, de intimidade, ele acabou se perdendo ao longo da caminhada ou da história. Nós precisamos de uma igreja hoje que descubra qual é o seu papel. É só isso. Parece estranho demais, né? Hoje eu atendi uma pessoa, e normalmente eu falo, né, eu atendi diversas pessoas hoje, mas uma das pessoas que eu atendi estava precisando de um milagre, de uma intervenção divina. Sim. E sabe o que ele estava precisando? Segundo ele, segundo a pessoa, né? Não estou aqui. Está precisando pagar uma dívida. A pessoa chegou até mim achando que o que estava trazendo era o pagamento de uma dívida. E diga-se de passagem, não era grande. Um problema facílimo de resolver. Facílimo. Quando eu olhei para a situação, a primeira coisa que eu pensei: eu pago essa dívida para o cara. Não tem dificuldade nenhuma. Eu consigo pagar. Certo? Mas eu fiquei esperando, porque intimidade é isso. Eu fiquei esperando para ver se Deus ia falar comigo, que era para eu pagar. E não é porque eu estava com pão duríssimo, não. Eu só não queria se meter com o que Deus está tratando. Que quando eu tento ajudar quem Deus está tratando, eu entro na linha de fogo de Deus. Aí Deus começa a atirar em mim também, porque eu estou protegendo o humilhante. Qual é o grande problema? É que basta o impulso aparecer, a gente já acha que é Deus. Você está na pista, solteirona, idade avançada, de repente aparece um cara bonito. Até se eu fosse Satanás e quisesse corromper para você, eu vou botar um tribo-fu. Sei que você está na pela, mas nem tanto. Então tem gente que basta olhar algo que é agradável. Você tem uma coisa que é fácil, muitas vezes, é iludir as pessoas. Se está dando tudo certo, é porque Deus está no negócio. Satanás é burro. Para ele o fim justifica os meios. E aí eu fui perguntar a Deus: Senhor, dá para eu pagar? E o Senhor sabe, não estou com vontade não, mas se o Senhor mandar eu pago. E sabe o que Deus falou? Nada. E quando Deus não fala nada, eu entendo que é não. Mas dá dó, não dá? Mas eu descobri que Deus estava querendo levar aquele rapaz para uma linha de intimidade. E eu dei uma outra direção para ele. E disse para ele: rapaz, você vai para casa, você pega a Bíblia, você dá uma lida. Deus vai falar com você assim, 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 porque você não está precisando pagar uma dívida, você está precisando mudar de vida. Tem gente que está com um problema no casamento e acha que está precisando resolver o problema do casamento. Você não está precisando resolver o problema do casamento. Você está precisando tomar uma decisão na vida para levar a sua vida, a sua história para uma nova fase. Nós temos que olhar as crises que enfrentamos e entender que Deus está querendo o quê? Ter intimidade. E pronto.
Se Deus é por nós, quem será contra nós? O que nós temos que olhar é o que está acontecendo de ruim. Primeiro, quando algo de ruim está acontecendo na nossa vida, entenda, o principal suspeito somos nós. E assim funciona. Mas nós temos que entender o seguinte: Deus, quem é Deus? O controlador de tudo. Profeta Jeremias: eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, são pensamentos de paz e não de mal, para dar a você o fim que você deseja. Esse Deus Todo-Poderoso quer o quê? Intimidade, relacionamento. Sim, nos chamar de amigos, entrar na nossa casa, nos dá a oportunidade de conhecermos, em parte, momentaneamente, mas na totalidade, como disse o apóstolo Paulo, no final de todas as coisas. Então, o que a Bíblia diz? Que todas as coisas cooperam, e Abner citou isso aqui, mas ele é condicional. Eu tenho que aprender a descobrir qual é a minha medida. Como é que Deus vai falar comigo? Como é que Deus vai se revelar a mim? Por quê? Porque eu também, como ser humano, uso meus níveis de relacionamentos para me relacionar com pessoas. Eu tenho 2 filhos, amo os 2 do mesmo jeito, mas eu não trato meus 2 filhos iguais, porque meus 2 filhos são diferentes. Eu tenho muitos amigos, e muitos deles eu trato de forma totalmente diferenciada, porque há um nível de intimidade. Você sabe o que me ocorre é que eu penso que muitas pessoas não conseguem serem íntimas de Deus, porque usa uma base para ter intimidade que não é a dela. É só nós olharmos desde Adão até João na ilha de Patmos, escrevendo o Apocalipse. A história passa por níveis de intimidade e de coisas que às vezes até nós temos dificuldade de entender. Vamos lá, Moisés. Vamos lá. Moisés, ele é adotado pela filha do faraó, lá naquele cesto de junco, lá no rio. É conduzido e treinado para ser um faraó, porque Deus tem projeto para esse camarada para libertar o povo do Egito. Moisés, então, acaba matando o egípcio e foge para o deserto, onde, na verdade, apesar de todas essas correções de rota, ele vai fazer um reconhecimento de um terreno depois por onde vai passar com aquele povo, e mesmo reconhecendo, por isso que eu defendo a tese que ele era para ter libertado o povo com a mão de Faraó, porque quem conhece aquele terreno tão bem não teria como ficar perdido tanto tempo, mas tudo bem, não é isso que eu quero tratar. Eu só quero dizer que esse cara é extraordinário, manso, sensacional, com uma família estruturada, não entra na terra prometida, porque fere uma rocha. E eu queria falar para você, com quem que a rocha reclamou? Será que a rocha falou para a rocha do lado: viu o que Moisés fez comigo? Será que a rocha falou: eu não quero mais me relacionar com Deus por causa do Moisés? Não, uma pedra. O que causou problema para Moisés não foi a pedra, foi um nível de intimidade que ele tinha, que não dava a ele o direito de se comportar daquela maneira. Porque olha que coisa louca, um camarada como Davi, violento como Davi, certo? Que foi o mentor intelectual do assassinato de um dos seus homens de confiança, Urias, que pegou a mulher do Urias, está na Bíblia, entendeu? Depois que Urias morreu, sabe o que Davi fez? Nossa, em homenagem a Urias, vou até casar com a mulher dele. Bicho, sem vergonha, sim ou não?
Vocês têm medo porque vocês já sabem o que Deus falou dele, né? E a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de... Ô, gente, ainda bem que o Moisés veio antes, porque senão ia reclamar. O que eu vejo aqui? Deus é injusto, sim ou não? Deus é injusto, sim ou não? Não. Mas Davi nunca provou com Deus 1/10 do relacionamento que Deus deu a Moisés. Então não dá, querido, para usar a espiritualidade da irmã que vê bola de fogo, caneta de fogo, vassoura de fogo, que anda desse jeito, que faz isso, que prega daquele jeito, que canta, que parece um roxinol. Não dá. Eu queria cantar igual o Fernandinho. Você acha que se eu cantar vai chover? Porque comigo é outro jeito. Eu já quis pregar para os outros chorar, já falei isso diversas vezes. Meu pai era diácono da Assembleia de Deus. Quando eu ia lá nos cultos, aqueles caras pregavam, os outros choravam. Eu chorava. Eu achava aquilo lindo, aquela voz. Fantástico. Bota a terceira e vai até São Paulo. Entendeu? Extraordinário. Não estou fazendo crítica, não. Estou só brincando com vocês. É um outro método, uma outra pegada e maneira. Eu me amarro. E eu pensava o que comigo? O dia que eu me converter, se eu me converter, eu quero que o pessoal chore. E eu vou fazer esse negócio também. Isso. Menino, não é que eu me converti? E ninguém chorava. Eu é que ia chorando para casa depois de ver os outros rir durante a minha mensagem. Porque não era o que Deus tinha para mim. Pare de procurar. Entendeu? O que Deus tem para os outros. Mas onde eu acho? Menino, entra na tua casa. Olha que você pensou que Deus estava na igreja. Entra na sua casa. Fecha a porta. Chama quem? Sila Malafaia, Pastor Cláudio Duarte, R.R. Soares, para te apresentar a Deus, fazer assim aquele negócio. Olha, querido, Deus, essa aqui é sua filha. Ô menina, conheça seu pai, Deus. Você está rindo? Tem alguma coisa de errado nesse negócio, gente. Um Deus que diz que quer ser íntimo, todo poderoso, quer ouvir o nosso clamor, quer conversar conosco, quer agir com mão forte, entrar com providência, mostrar que Ele é Deus para seus vizinhos, para seus parentes, para seus amigos, para seus inimigos. E não é para você tirar onda, é para Ele converter. Não é para humilhar ninguém. E as pessoas ficam, nossa, não sei o que Deus quer de mim. Você vai para o inferno, deve ser isso. Você não sabe nem o que Ele quer de você. As pessoas falam, o que Deus quer de mim? Você vai para o inferno, deve ser. Não, pastor, sangue de Jesus. Então já pelo menos descobriu alguma coisa. Ele quer que você vá para o céu. Legal, porque se não é para o inferno. Você está rindo de coisa que faz a gente chorar. Está na hora de você e eu descobrirmos que sabe onde Deus está? Aqui conosco, e lá na nossa casa, quando nós chegarmos lá. Ah, pastor, mas eu nem sinto Ele. Pois é, a maioria de nós também não. Até a gente que fala assim, Deus falou comigo, a primeira coisa que você pensa, como? Nunca falou comigo. Menino, você acha que Deus vai falar assim? Nós saímos até correndo. Uma voz esquisita assim. Então nós precisamos ir para um relacionar que é diário. Não dá para... Não, pastor, eu estou querendo assim fazer uma semana com Deus assim intensa. Uma campanha. Campanha com Deus assim, a gente faz até... Aqui a campanha das 7 semanas. Uma campanha com Deus é até o último dia da nossa vida. Ele disse assim, eu estarei convosco todos os dias até isso. É o mesmo que diz que quer ter intimidade. É isso. E sabe por que a grande maioria de nós não temos? Porque
nunca começa. Começa assim: Senhor, cheguei do culto agora, estou cansado pra caramba. Sabe, o pastor falou lá os negócios lá de intimidade, nem entendi muito, que eu estava assim meio voado, já pensando no sono, na comida. Mas ele falou que eu tinha que falar com o senhor, e que eu ia falar com o senhor, e que ia parecer que o senhor não estava aí, mas que o senhor está. Eu não, continuo achando que não está não, mas não estou sentindo nada, nem um arrepiozinho assim, dá só um arrepiozinho assim, aquele assim, só um frescor. E hoje você não sente nada, amanhã talvez você não sinta nada, e já você começa a sentir que Ele sempre esteve ali, e que era você que não tinha sensibilidade para descobrir que Ele estava. Quem aqui já sentiu, no momento de oração, Deus sentar na cama, de chegar a afundar? Levanta a mão, por gentileza. Aí, tudo doido. Gente, dá até vontade, nós ficamos com medo de abrir o olho. Vou abrir no ar, se foi ele, será que é ele mesmo, Senhor? Se não for, estou falando com o Senhor, o Satanás sentou aqui, meu Deus do céu. Não sei se abre, se é curiosidade, se é medo, se é... eu não sei. Intimidade. Sabe como é que essa história termina? Você conversando com Deus e pedindo coisa até na cor que você quer. Sim ou não? Sim. É assim que foi. Mas esse negócio tem que começar. Mas o que a grande maioria de nós pensa? Não, tem que começar assim, o céu abrindo. Ô meu filho, vai no observatório. Entendeu? É o seu ar, você olha lá. Pelo amor de Deus. Vamos iniciar, sabe? E vai devagarzinho, não estou sentindo nada, não estou. Você pensa que até hoje tem coisas que eu tenho dificuldade de entender. Já levei, cara, eu era membro de uma igreja lá em Santa Cruz. Uma vez eu estava lá, aquela igreja baixinha, assim com aquela telha de amianto. Pensa num calor. E estava um culto, aquele culto mesmo do, sabe, pentecostal xiita, última esfera, um negócio extraordinário, mas uma bênção poderosa. E estamos lá, eu estou tentando me ligar, porque eu tenho dificuldade de muito barulho, de me ligar. Tem gente que no barulho liga com facilidade. Eu já disperso. E uma irmã começou a piar. Piar. Piu, 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 piu. Rogério, mas foi um negócio assim, que eu falei, não. Isso acabou, o culto acabou. Acabou o culto. Pensa num cara sem intimidade nenhuma. Nada, zero. Era eu. Eu falei, essa irmã é doida. E olha que eu não tinha esse grau de intimidade. Sabe quem eu era? O vice-presidente da igreja. Só Jesus na casa. Mas pelo menos tinha uma vida decente. Não tinha intimidade, mas era sério. E eu comecei a falar, Senhor, o que é isso, Jesus? Teologicamente, onde é que isso está escrito? E a gente já vai logo para a Bíblia, não, na verdade, para tentar achar logo o motivo para condenar a dona. E eu falei, Senhor, não pode, Senhor. Isso é uma vergonha. Se tiver um visitante, o pessoal vai falar que nós somos doidos, que nós... Puxa vida, faz ela parar de piar, poxa. E aí a irmã parou, meu irmão. Mas ela começou a gritar, ela dava uns aleluia, uns glória a Deus, irmão. Mas daquele que estrondava. E o Cláudio, para que gritar? Aferidor de medida. Quando de repente eu senti no meu coração uma voz forte falar assim: você não quer piar? Não pia. Você não quer gritar? Não grita. Mas essa igreja é minha, eu faço do jeito que eu quero, na hora que eu quero, e a intimidade que eu tenho contigo, se é que tem, aí já parte para a humilhação. Eu não aguentei, eu fechei o olho e falei: grita, irmã, é isso aí, vamos embora. Então deixa eu falar uma coisa com você. Às vezes a gente canaliza tanta força para ver o que está acontecendo na vida do outro. Você tem quantos filhos? Deus vai falar com um de forma diferente que vai falar com o outro. Deus vai usar um de forma diferente que vai usar o outro.
Por isso que quando Deus falar algumas coisas com você, às vezes não é nem muito bom repartir, porque o nível de relacionamento que Deus vai ter com você, poxa, quantas pessoas eu acredito que Deus já chegou para irmãos e disse assim: querido, a partir de hoje não quero mais você de bermuda. Por quê? Porque eu não quero. Mas é pecado? Eu não quero, entre eu e você não cabe. Eu não quero você nesse lugar, eu não quero você com esse tipo de vocabulário, eu não quero você fazendo isso, ingerindo aquilo. Então eu vou falar para todo mundo que não pode mais fazer. Ele não falou com todo mundo, ele falou com você. Tem coisas que eu fazia no começo da minha caminhada e que não é pecado, mas hoje eu não faço mais porque eu me sinto constrangido. E muita gente, às vezes perto de mim, faz tranquilão e não tem a ver com pecado, tem a ver com intimidade, relacionamento, mas isso é diário. Acredite nisso. Vai para a sua casa hoje, chega lá, dobra o joelho e fala com ele: Senhor, é assim mesmo? Me dá, eu queria entrar. Não quero a espiritualidade do pastor Cláudio, não quero a espiritualidade do Osias, eu não quero a espiritualidade do pastor fulano de tal, da Camila Barros, da Helena Tanuri, do Vitor Hugo. Não, eu só quero descobrir o meu nível de intimidade com o Senhor. O seu nível é seu, é particular, é personalizado. Porque você quer? Não, porque Ele quer. Quem começou essa história foi Ele. Na próxima mensagem eu vou estar falando sobre pessoas que se perderam ao ficar olhando medida dos outros. Descubra a sua e viva o extraordinário ao lado de Deus. Eu quero que você me pare aí pelo corredor e falou: pastor, Deus falou comigo. E sabe o que é que eu vou falar? Falou. Que absurdo. E termina aqui. Já falei isso aqui. O camarada estava indeciso se fazia o seminário no Rio ou em São Paulo. E confuso, o Senhor me responde: eu não sei se faço aqui, se faço em São Paulo. Chamou um amigo, falou: rapaz, Deus tem que esclarecer, eu não sei, eu preciso fazer o seminário, mas eu estou para ir para São Paulo, não sei se faço o seminário em São Paulo, não sei se faço no Rio, não sei, nem sei se é para eu ir. E aí o amigo falou: rapaz, fala com Deus, dobra seu joelho, coração contrito e quebrantado, Deus não rejeita. E Deus vai falar com você. Aí o que o amigo falou? Falar como? Como é que Deus fala? Aí o rapaz falou: Deus pode falar um sonho, usando um profeta, uma música, um texto bíblico, uma pregação, mas Ele vai falar, porque Ele fala. O cara falou: então tá bom. O tempo passou. Uns anos depois, ele encontrou um amigo: e aí, rapaz? Falou: rapaz, como é que está tanto tempo? E o seminário? Rapaz, bem que você falou, fiz aquilo que você disse, perguntei a Deus, Deus falou comigo que era para fazer no Rio, já até terminei. E o cara falou: Deus falou? Falou, rapaz. Você não falou que Ele falava? Falou. Mas como é que Ele falou? Ele falou: do jeitinho que você falou. Falei com ele: Senhor, fala comigo. Abri a Bíblia, estava escrito: desce no rio e lava-te. E eu falei: aqui no Rio de Janeiro mesmo, já estou formado, louvado seja o Eterno. O problema é que para nós isso é uma mera casualidade, mas para Ele foi algo fundamental, porque o que Deus vai falar com você às vezes não representa nada para o outro, mas é tudo para você. Entenda que o nosso Deus está vivo. Por isso que Ele é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, porque Ele não é Deus de mortos, Ele é Deus de vivo, Ele é o nosso Deus. Amém?
Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creem? E como crerão naqueles de que não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 13 ao 17.